Vai entrar mais gente agora. Ok. Pá, curtia só que pronto, entrasse toda a gente e depois pudéssemos começar sem ter que interromper. Acho que já deve estar toda a gente. Eu vou mutar toda a gente e depois, se alguém quiser falar ou tiver alguma dúvida, pode falar. Só tentar tipo, não interromper o raciocínio, mas de qualquer das maneiras, sempre que quiserem interromper alguma coisa, a pôr alguma dúvida, ponham. Presumo que muitas pessoas estejam aqui e não estejam na Exploit. Portanto, eu vou-me apresentar, sou o João Matos, o único é Pass Give Up, sou head coach da Exploit Team. E vamos falar hoje sobre torneios PKO, que é um formato muito engraçado, é um formato que aparece muito na maior parte dos schedules dos torneios todos. Portanto, vão-se deparar muitas vezes com torneios PKO e, portanto, vamos falar sobre coisas muito simples sobre a PKO, mas as principais alterações que nós tínhamos que ter em consideração quando olhamos para um torneio PKO e quando olhamos para um torneio dito Vanilla ou um torneio. Vanilla, porque freeze out não é bem o termo certo. Tendo em conta que freeze out teoricamente é um torneio que não tem reentries e isso não tem assim tantas considerações. Portanto, deixa-me partilhar aqui. Portanto, vamos basicamente olhar para estes spots de uma maneira muito simples, simplesmente tentar explicar o que é que são os PKOs, qual é a principal diferença de um torneio PKO para um torneio regular, e a partir daí vamos. E tentar perceber se existe alguma dúvida em relação a isso, tentar perceber quais é que são as principais adaptações que devíamos ter de um torneio PKO para um não PKO, e daí vamos. Está a entrar mais malta, eu curtia que... Vamos ver como está lá. Boas. Eu acho que vai continuar a entrar malta. O que é que está a entrar tanta malta agora? Vamos mutar a todos. Vou mutar toda a gente. Se alguém quiser falar depois, simplesmente peço para ativar o microfone. Bem, vou repetir, desculpem, mas vou repetir, mas também não vou, em princípio não vou deixar entrar mais ninguém. Ou pelo menos não vou voltar atrás. Portanto, vamos falar sobre torneios PKO hoje. Eu diria que a maior parte da malta que está aqui não é malta da Exploit, apesar de haver algumas pessoas da Exploit. Portanto, vamos falar de conceitos simples, a diferença do que é um torneio PKO para um torneio regular, ensinar-vos sem software nenhum, para que não precisem de comprar software nenhum, ensinar-vos a fazer as contas se vocês quiserem de quanto é que vale um bounty, o que é que esse bounty representa no nosso calling range, tentar perceber que adaptações podemos ou não fazer num torneio PKO, por ele ter os PKOs. E a partir daí vamos. Portanto, as considerações iniciais de um torneio PKO são as óbvias, não é? Tipo, quando nós entramos num torneio regular, num torneio dito regular ou vanilla, como vocês quiserem chamar, vocês têm o vosso price pool. O price pool do torneio, que vamos supor que é um price pool de 50 mil. Esse price pool está todo distribuído pelos lugares que estão em ITM, correto? Nos torneios PKOs isso não é verdade. Tipo, nos torneios PKOs, até posso pôr isto assim. Nos torneios PKOs, basicamente, o price pool está dividido entre duas partes. Metade é metade dos bounties e a outra metade é a metade regular do torneio. A parte do dinheiro que representa os ITMs. Portanto, que considerações é que nós temos de ter logo à partida quando falamos de um torneio PKO? É que parte de um price pool vai ser ganho a eliminar os jogadores. Qual é a primeira consideração que temos de ter, principalmente ao início do torneio? Quanto mais tarde entrarmos no torneio, menos price pool vamos ter acesso do torneio. Isto faz sentido? Ou seja, imaginem, quando nós entramos num torneio PKO e já perderam 200 gajos, ao contrário de um torneio vanilla em que quando perderam 200 gajos é bom para nós porque nos aproximamos do ITM, num torneio PKO é exatamente o contrário. Nós estamos mais perto do ITM, mas já houve uma parte grande do price pool que se perdeu. Vamos supor que imaginem que metade do price pool já perderam. Um torneio que tinha 300 pessoas, já são 150 e nós podemos entrar ainda no torneio. Num cenário hipotético que ainda poderíamos entrar quando tivesse metade das pessoas. 25% do dinheiro já simplesmente desapareceu. Tipo, esse dinheiro que existia em Bounty já não existe. E isso é muito prejudicial para nós e por isso é que nós devemos, nos torneios PKO, tentar entrar o mais cedo possível. Quanto mais tarde entrarmos,
menos EV, ou um ROI mais pequeno nós deveríamos ter nesse torneio. Portanto, estas são as primeiras considerações que nós temos que ter quando olhamos para um torneio PKO e para um torneio Vanilla. Primeira coisa importante, tipo, temos que descobrir quanto é que vale em fichas cada bounty, porque nós temos que perceber, para podermos fazer calls para flop all-in, temos que perceber exatamente quanto é que cada bounty vale em fichas, ok? Como é que nós sabemos isso? Eu fiz aqui um exemplo, mas basicamente cada bounty representa mais ou menos 25% da stack inicial do torneio. Ou seja, estas contas não são... Ou seja, é o que toda a gente no mundo do póquer, todos os profissionais estão a adotar. Provavelmente daqui a 5 ou 6 anos pode vir alguém e dizer que... Alguém muito bom em matemática, que não é o meu caso certamente, que vem a dizer que provavelmente estas contas estão ligeiramente erradas ou que se podiam ajustar de uma maneira ou de outra, mas pouco importa, na verdade. Neste momento são estas contas que nós estamos a fazer em relação aos bounties e cada bounty inicial representa 25% de uma stack inicial. Vamos supor, vocês estão a entrar num torneio de 10 euros da PokerStars Fresh e esse torneio de 10 euros, vocês provavelmente... Eu nem sei quanto é que é o bounty do torneio de 10 euros, mas pronto, provavelmente o que vos aparece vai ser o bounty representa 25% da stack inicial, o que seriam 2.500 fichas. Pronto, à partida vocês já sabem, ok, 2,25€, diz o Amar. Boa. Portanto, cada 2,25€ representam 2.500 fichas. Isto para vocês terem um guideline de como é que vocês devem fazer contas sem usar software nenhum, porque claro, depois vocês podem usar o OLW Resources, podem utilizar mesmo o próprio IC mais RTL, tem umas ferramentas para calcular equities, mas pronto, isto é a maneira mais crua de todas, é calculá-los à mão, tentar perceber qual é o valor do bounty e tentar ajustar em relação aos nossos calling range. Eu dei aqui um exemplo de um torneio de $109, sendo que $50 vão para o price pool normal, os outros $50 vão para o price pool dos bounties, os $9 são rake. Portanto, cada bounty inicial seriam os tais $25, que na mesa, em princípio, vos aparece metade. Isto é simplesmente uma maneira dos sites apresentarem os bounties. Há uns sites que apresentam, principalmente sites de player pool internacional, tipo a GG Poker e coisas assim, que para vocês também não vai ser muito preocupante, mas há sites em que apresentam o bounty de maneira a que vocês veem 25, mas só ganham 12, sendo que os outros 12 vão para a vossa cabeça. Mas vamos basicamente assumir que $50 são para o bounty, são para o price pool de bounty, sendo que 25 é cada bounty inicial. E cada stack inicial são 10.000 fichas, logo se é um quarto da stack inicial, nós já sabemos que cada bounty vale 2.500 fichas. O que é que acontece na maior parte dos torneios? Principalmente quando vocês entram num torneio no início, vamos supor, quando é que este bounty inicial tem um valor muito acrescido? Principalmente naquelas alturas onde as stacks ainda estão muito curtas, mas os bounties estão lá. Vamos supor que há um gajo que perde 75% da stack inicial logo nas primeiras mãos, no primeiro nível. O que vai acontecer é que o bounty dele, que neste caso vão ser no mínimo 2.500 fichas, vai representar uma parte gigante da stack dele. Reparem, se o gajo tiver 1.800 fichas, o bounty dele vale 2.500. Significa que estariam 2.500 fichas mortas sempre que ele for all-in. E, portanto, é aqui a altura em que nós temos que perceber que os nossos ranks têm que ajustar drasticamente. Provavelmente, alguém que vá all-in de 1.800 fichas com bounty de 2.500, ou seja, com bounty inicial, num torneio de 10.000 fichas, provavelmente não podemos foldar mão nenhuma se fecharmos nós a ação indiferente, provavelmente não podemos foldar mão nenhuma, porque a equity que nós temos acrescida destas fichas a mais todas no meio é gigantesca. Percebem? Alguma dúvida? Alguma coisa que vos fez alguma confusão? Ou faz tudo sentido até agora? Sabe que se quiserem falar tem que ativar o microfone, que eu meti toda a gente mute, se tiverem alguma dúvida. Bem, vamos assumir que não. Acho que ninguém escreveu também. Não, pronto. Pronto, agora o que é que nós precisamos de saber? Se nós não temos nenhuma calculadora tipo Hold'em Resources e coisas assim, coisas que fazem este tipo de contas automático, nós precisamos de ter uma ferramenta super simples, que é uma conta de matemática super simples, para garantir que sabemos calcular
quanto equity é que nós precisamos a mais para fazer call num spot em que alguém tem um bounty. Ou seja, isto é uma conta super simples, para nós sabermos que equity é que vamos supor que abrimos para 2 big blinds, há alguém que faz all-in, somos nós a falar, nós temos que perceber quanto equity é que nós precisamos para dar call. E depois analisamos as mãos que temos, ou inclusive a mão singular que temos na altura, e decidimos se a mão é boa para fazer call ou não, tendo em conta a equity que precisamos, contra o leque de mãos do outro jogador. Se houver aqui algum termo de póquer, porque eu não sei quantas pessoas estão 100% ligadas ao póquer, ou pelo menos aos termos de póquer, se houver alguma expressão de póquer que a malta não perceba muito bem, diga. Só. Mas pronto, sabermos que equity é que precisamos para fazer call contra o range dele. Isto é uma conta super normal. Basicamente seria, vamos pôr isto por números, portanto, o total do pote, aliás, o valor a pagar, que seria o valor que ele foi all-in menos o valor que nós já lá colocamos, certo? Ou seja, que vai dar estes 63.148, são contas que eu já fiz, mas pronto, é simplesmente ver quanto é que nós temos a pagar, ou seja, quando tiver in-game, é o valor que vos aparece no botão do call, basicamente, em fichas. Podíamos traduzir isto em BBs também, até poderia ser virtualmente mais fácil, mas vou deixar assim fichas para ser mais fácil de vocês perceberem. Portanto, vocês metem na calculadora o valor a pagar mais o valor do pote e vocês têm a equity que vocês precisam para fazer call, basicamente. Posso-vos mostrar a conta como é que, na calculadora, super simples. Vocês fazem 63.148 a dividir por 63.148 mais 96.148, fecha. E precisam tipo desta equity 0,39. E basicamente é isso. Precisam de 0,39 e depois basta colocarem o range dele contra o nosso range e percebemos já que se temos essa equity para fazer call ou não. Com a mão que temos. Portanto, isto é a maneira simples de fazer contas de equity que precisamos sem KOs. Agora, quando estamos num torneio PKO, temos que ter a certeza que sabemos qual é o valor que representa o bounty dele em fichas e adicionar isso a esta conta. Basicamente, adicionar isso ao valor do pote. Certo? É exatamente a mesma conta, mas agora com o valor do bounty em jogo. Portanto, vamos supor que é exatamente o mesmo spot, mas agora ele tem um bounty de $25. Sendo que este bounty de $25 vale as tais 2.500 fichas, certo? Portanto, aliás, neste caso, se a stack era... Eu pus aqui que a stack neste caso era 100 mil, porque isto era um torneio, como vocês podem ver, que as stacks são muito grandes. Portanto, a stack inicial era 100 mil e não 10 mil. Portanto, em vez de serem 2.500, são 25 mil fichas que representam o bounty dele. Portanto, a conta é exatamente a mesma. Nós colocamos exatamente o mesmo e chegamos a um valor que basicamente é menos 5% mais ou menos, que nós precisamos de equity. Agora, vou-vos mostrar, antes de vos mostrar isto, vou-vos mostrar, ok, mas tipo, eu já sei que tenho esta equity, mas como é que eu sei que a minha mão é boa para fazer call contra um range? Simples, pegamos aqui numa ferramenta que é grátis, vocês podem sacar, até no site da Poker Strategy, eu acho. Mas pronto, qualquer calculadora de equities funciona mais ou menos da mesma maneira. Portanto, vamos assumir que este senhor foi all-in de alguma coisa como 13 blinds, uma coisa assim do género. Portanto, vamos assumir que ele vai chovar todos os pares. Ou seja, isto estamos nós a tentar perceber que equity é que precisamos para fazer call all-in dele, certo? Portanto, estamos aqui a tentar colocar as mãos que achamos que contra o nosso raise ele faz all-in. Ok? Vamos assumir que ele faz all-in todos os ases. Vamos assumir que ele chove estas mãos todas. Chove aqui uns reis suited, tipo rei 9, whatever. Pouco importa. Escolha o range que atribuam de all-in a este senhor. Pode ser alguma coisa deste género. Provavelmente a malta chova num PQO chova mais estas mãos e estas, mas pronto, pouco importa. Vai este range. E agora nós queremos saber que onde é que está aqui? Nós precisamos ter 39% de equity, certo? Obviamente, se nós colocarmos aqui 10-10, obviamente 10-10 tem equity que chega e sobra. Tipo, temos 63% de equity. 10-10 é uma mão muito forte. Mas agora vocês querem descobrir que tipo de mãos é que na verdade podem fazer call neste spot. Vocês vão aqui, nesta ferramenta, tem aqui um calculador leque de mãos. Ou seja, basicamente escolhem a equity mínima que vocês querem ter na mão. Vamos pôr 40%, que é mais ou menos o que nós precisamos ali.
calcula o leque de mãos e depois chegam aqui e basicamente estas são as mãos que nós poderíamos fazer call com 40% de equity, que têm no mínimo 40% de equity contra este range, ok? Pronto. Isto é uma conta super simples e a partir de agora nós já sabemos com que tipo de mãos é que podemos fazer call nesta situação, certo? Agora, já sabemos quanto é que vale, aliás, que equity que nós precisamos com um bounty, simplesmente fazemos essa alteração. Chegamos aqui, apagamos esta, já não conta, vamos exatamente o mesmo, e agora em vez de precisarmos de 40, 34. Agora todas as mãos que pelo menos 34% de equity têm para fazer call, e vocês podem ver que começam a ser muitas, não é? Tipo, 34% de equity é... foldamos as piores. E muitas delas nem sequer começámos por abrir, portanto, virtualmente podemos acabar a ter que fazer call das mãos todas, tendo em conta que o bounty dele vale 25 mil fichas, ok? Super simples, mas é a maneira mais fácil de nós conseguirmos calcular os bounties sem ter que usar nenhuma ferramenta cara, paga, tudo de borla, basta só meter um bocadinho de trabalho, tipo tirar um print screen, tipo imagina, vamos supor, vocês amanhã ou hoje têm um torneio PKO, tem uma situação destas, igualzinha como está aqui, tira um print screen, guarda no vosso wallpaper, no vosso ambiente de trabalho, e depois vêm fazer estas continhas e gradualmente, quanto mais contas destas fizerem, mais familiarizados vão estar com como é que os ranges mudam. E isso é a parte mais importante, perceber como é que os ranges mudam. Deixa-me pôr aqui. Tem alguma dúvida em relação a isto? Em relação às... Eu posso-vos deixar... Aliás, eu até vos posso depois... eu vou dar ao Jotinho e depois ele deixam de vos deixar o link. Acessem este PowerPoint para vocês depois terem acesso à conta. Apesar de ser, pronto, é uma conta super simples, fácil de decorar até. Mas eu posso-vos deixar depois, se vocês quiserem. Para vocês depois poderem fazer as contas para vocês. Outras considerações que... ok. Primeiro é isto, verdade. Calcular mais do que um bounty. Super simples, não tem nada que saber. Vamos supor que... vamos supor que este gajo, em vez de ter 25, tem estas 56. Nós temos que saber que dividimos os 56.25 pelo número de bounty, para sabermos quantos bounties iniciais ele tem. Ou seja, dividimos o bounty que ele tem pelo bounty inicial. Ou seja, sabemos que é um torneio de 100. O bounty é 25 dólares, correto? Nós chegamos aqui, dividimos estes 56.25 a dividir por os 25 paus, que são o bounty inicial do torneio, sabemos que ele tem 2.25 bounties iniciais, multiplicamos por quanto nós já sabemos que vale o bounty inicial dele, e sabemos automaticamente isto para infinitos bounties, percebem? Não vai alterar nada. É simplesmente vocês saberem quantos bounties ele tem, e a partir daí começarem simplesmente a adicionar estes valores. Uma dica fixe. Se vocês quiserem, quando vocês estão a jogar torneios PQOs, para vocês saberem, nas fases iniciais é super fácil, mas às vezes mid-stage / deep runs é difícil ou não esperem por ter um spot em que têm que decidir fazer call all-in ou não para saber quantas fichas vale o bounty do vosso adversário. Vocês chegam a uma mesa e vamos supor que é um torneio de 10 euros e a média de bounty são 30 euros. A média, vocês veem um com 40, um com 35, um com 25, um com 35. Vocês veem que a média são para aí 30 dólares de bounty. Vocês fazem esses 30 dólares a dividir para verem quanto é que isso é em bounties iniciais. Veem isso por fichas, ou seja, vamos supor que cada bounty inicial num torneio de 10 euros era 2.25 e a média são 30 dólares. Portanto, dividimos esses 30 dólares por 2.25, que é o bounty inicial dos torneios de 10 euros, e sabemos que a média são 13 bounties, ou seja, uma fase muito avançada. A maior parte dos gajos já tem alguns bounties e a média são 13 bounties, certo? Multiplicamos estes 13 por 2.500 fichas e sabemos que cada bounty médio nesta altura vai valer 3.330 fichas. Para que é que nós queremos saber isto? Para quando tivermos que decidir, numa altura em que estamos a decidir um all-in, pré-flop, sabermos exatamente quanto é que valem essas fichas e não sermos ludibriados pelo valor do bounty. Porque o que é que acontece, e eu vou explicar isto agora aqui mais à frente, esta parte eu já expliquei, portanto. O que é que acontece nos torneios PQO que pode fazer com que a malta depois cometa alguns erros? Que é, quando os bounties valem muito mais fichas ou representam muito mais de uma stack inicial, ou seja, o nosso ajuste devia ser muito maior no início do que no fim.
ok? Apesar de que, uma coisa que eu não expliquei é importante, um bounty inicial no início do torneio vale 25%, vale 25% de uma stack inicial e virtualmente no heads up vale 50%. Ou seja, o bounty inicial vai valendo mais gradualmente. Quanto mais perto vocês estiverem na mesa final, mais o bounty inicial vale em fichas, até um total de 50% do bounty. Ou seja, se tiverem mesa final, cada bounty inicial já não vale 2.500 fichas, mas, ou seja, ou 25% da stack inicial, já vale uns 45, 40 e tal. No máximo 50. Mas o que é importante nestas situações para vocês depois, nos torneios PKO, não serem ludibriados por um valor muito alto? E isto acontece algumas vezes, que é, estamos deep run num torneio de PKO, um, alguém está all-in, o bounty vale, sei lá, 7 ou 8 buy-ins, 10 buy-ins, se calhar mais, e nós queremos muito fazer call porque representa algum dinheiro, mas nós temos que saber exatamente quanto é que esse bounty vale em fichas e perceber se realmente podemos fazer um ajuste. Imaginem que o bounty são 100 euros e há um torneio 10. Tipo, é um valor muito apetecível, correto? Mas e se esses 100 euros valerem uma small blind? E ele está a fazer all-in 15 e vocês querem fazer 10, call 10-9 suited, tipo, no laço de 2 mesas. Percebem quão errado isso é? Tipo, é verdade que são 100 euros, mas o que interessa é quantas fichas valem esse bounty. Se o bounty, mesmo que seja 100 euros, só valer uma small blind, nós não podemos fazer ajustes desta dimensão. Nunca podemos fazer ajustes tão drásticos. E é isso que nós temos que depois. Por isso é que estas contas são muito boas. Tipo, fazemos estas contas várias vezes e claramente, quando nos aproximamos do fim do torneio, apercebemos que este bounty, mesmo valendo mais tags iniciais, não vale quase nunca grande coisa. Portanto, algumas adaptações e algumas considerações a termos nos torneios PKO. Temos em consideração que sempre que estamos cobertos, temos que ter algum cuidado a fazer raise. Ou seja, a malta vai dar muito mais playback, sempre nós temos short stack, temos que ter algum cuidado a fazer raise. Exatamente o contrário também se aplica. Quando nós temos uma stack maior, nós queremos alargar ligeiramente os nossos ranges todos, porque cobrimos, porque a malta vai ter alguma dificuldade em fazer resteals, a dar playback, quando nós cobrimos. Uma coisa importante, quando nós olhamos para os torneios de bounty short stack, que é que é uma coisa que a malta fala pouco e eu acho que é relativamente importante. Nos torneios PKO, quando nós temos bastante shorts, tipo, bastante shorts ao ponto em que temos mesmo muito pouca fold equity, nós temos que perceber que, tipo, as mãos bonitinhas, tipo os 8-7 suited da vida, 6 sets, tipo, 8-9 suited, tipo, coisas desse género, começam a perder drasticamente o valor porque essas mãos beneficiam de fold equity. Ou seja, nós quando vamos ali em 12 blinds, no cutoff, vamos supor, 13 blinds, só vamos 8-7 suited, tipo, beneficiamos da fold equity do outro lado, mas se a big blind nunca foldar, tipo, raise 5 off, tipo, esse chove não é fixe, porque nós beneficiamos de muito fold e depois contra o range relativamente mais tight de call, as mãos performam bastante bem, raramente estão dominadas, porque vamos levar call, verdade de pares, mas principalmente de cartas altas e não muito de cartas que tenham um 8 e um 7, muito, claro. Provavelmente vamos call às 8, mas não levamos call de dama 8. E portanto, o que é que nós queremos? Nós queremos esquecer essas mãos que têm que beneficiam da fold equity e queremos mais mãos com raw equity, com equity crua, ou seja, queremos rei do que suited é infinitamente melhor, porque vamos levar call da máquina, vamos levar call de valete 5 suited, coisas do género, percebem? Tipo, nós queremos é ter o rei 5 que domina, tipo, é um exemplo até melhor. Tipo, queremos chovar rei 5 suited para levar call de dama 5 e valete 5 e 10 5 suited, principalmente quando o nosso bounty representar muitas fichas, vamos levar call praticamente de N2, queremos cartas altas, não queremos mãos que beneficiam da fold equity. E é isso, basicamente, fazer mais 3-bet call, ou seja, jogarmos bastante mais wide, regra geral, quando somos nós que cobrimos. Algumas considerações importantes que eu não disse aqui também, no que diz respeito a sabermos se queremos fazer call all-in ou não. Vamos supor que neste spot aqui, em que nós precisávamos há bocado de, se bem me lembro, era 34% de equity. Vamos supor que tipo, esta mão, 7-3 chuta, deve ser uma mão que deve ser muito close, deve ser das que deve ter para aí. Deixa-me pôr aqui, 7-4 chuta. Vamos supor. Pronto, esta tem tipo 35. Vamos supor que nós precisávamos de 36% de equity para fazer call. Tipo,
Todas estas mãos que são bottom range depois têm que ter algumas considerações que não só números para sabermos qual queremos dar ou não. Ou seja, o que é que nós mais queremos num torneio PKO? Queremos cobrir o máximo número de jogadores possíveis. E se nós formos fazer um call all-in que a partir desse momento não nos permita cobrir. Vamos supor, neste momento cobrimos toda a gente. Quando fizermos call all-in e perdermos neste caso, já só vamos cobrir 2 gajos na mesa. O EV do nosso torneio desce drasticamente. Se for uma situação deste género, ou seja, em que eu agora cubro toda a gente, se fizer call e perder, deixo de cobrir. Nesta situação, provavelmente um spot muito close deste género, tipo, eu deixava passar sempre. Porquê? Porque eu vou buscar muito mais EV simplesmente a cobrir todos do que num call super marginal. Isto para mais e para menos. Reparem, estamos mega chip leaders da mesa, cobrimos toda a gente e este call all-in vai interferir zero. Tipo, continuamos a cobrir toda a gente e o EV do nosso torneio continua igual. Ou seja, tipo, temos 100 blinds, toda a gente tem 40 e este gajo está a fazer all-in de 10. Tipo, nós podemos fazer call ligeiramente mais wide pelo custo de oportunidade, ou seja, este bounty neste momento, ou seja, podemos fazer call mais wide, mas quando é nestes spots super close, não é de spots em que enfiamos lá 5% ou 6% de equity a menos, tipo, claro que não, é tipo estes spots de 1% e 0,5% de equity ou 2%, que vamos sempre também enganar-nos com a percepção do range do outro lado, mas com estas diferenças de 1 e 2% de equity do que nós achamos que é o range dele, podemos gambelar, entre aspas, um bocadinho mais, quando o EV do nosso treino nunca mudar. Somos mega chip leaders este spot, 100 bebês, todos 40, este gajo chove a 10, tipo, nós podemos fazer, em princípio, se fizermos as contas, já vamos poder fazer bastante call, com esta diferença de stacks ainda mais. Porquê? Porque não prejudica em nada o nosso torneio. Este sentido de oportunidade é uma coisa também importante para nós termos em consideração. É tipo, este gajo está all-in agora, e nós não sabemos a quando é que vamos ter acesso a esta parte do price pool outra vez. Ou seja, ele neste momento all-in, somos nós a falar, decidimos fazer call all-in ou não, certo? Neste momento, esta parte do price pool está à nossa disposição, pode não estar. Portanto, que são coisas que podemos ter em consideração sempre que os spots forem super, super close, como era tipo o caso deste 7-4 suited, ou talvez uma ligeiramente pior se aplicasse melhor. Mas, tipo esta, pronto, que nós precisávamos de, se não me lembro, 34, é 34 direitinhos. Se fosse, vamos supor, eu tenho 30, toda a gente 20 e este gajo tem 10. Ou seja, tipo, eu agora faço call a este e fico igual aos outros e muito provavelmente não cubro metade agora, com as diferenças de stack. Perdão, de stack. Provavelmente vamos ter sempre a tendência de fazer calls mais tight, porque o EV do nosso torneio vai descer muito. Em relação aos PQOs, era mais ou menos isto. Eu queria só passar a parte mais teórica. Eu sei que é a parte. Eu sei que vocês provavelmente gostavam mais de ver mãos e ver alguma discussão de mãos. Mas isto é um tema bem importante. Vocês têm muitos torneios PQOs durante a semana, mesmo ao fim de semana. Portanto, aprender a fazer estas contas é super importante. Aprender a distinguir a fase do torneio é super importante e basicamente vocês terem esta awareness na mesa de saber quanto é que vale cada bounty em fichas, vai-vos valer muito dinheiro mesmo, porque vocês a partir de agora, vocês já sabem, há um gajo com 2.000 fichas no início do torneio, tem um bounty inicial, vocês sabem que o bounty vale mais fichas do que as fichas que ele tem. Portanto, é um spot em que nós temos que ir gambelar muito, basicamente, e provavelmente um spot em que até um bounty que vale muito dinheiro, mas que já nos aproximamos do fim do torneio, provavelmente esse bounty, apesar de valer dinheiro, em fichas representa muito pouco, percebem? E era isto, basicamente. Era uma aula relativamente curta, 45 minutos. Portanto, tirem as vossas dúvidas, todas as que vocês quiserem tirar, em relação a torneios PQOs, o que não ficou. Não tenham vergonha de perguntar. Mesmo que tenham medo que seja uma pergunta estúpida, nunca é uma pergunta estúpida, se é uma dúvida que vocês têm. Portanto, sintam-se à vontade para perguntar se quiserem alguma coisa. Vou ver se a malta perde a vergonha. Estou? Paranoico? Oi, não, eu não tenho nada a dizer, pá, só mesmo que pá, esta aula é realmente um tema super importante porque hoje em dia a maior parte da grelha de torneios de um regular e até de um recreativo é composta por torneios PKO. Sim. Em qualquer sala, portanto é mesmo muito importante ter este conceito mais ou menos assimilado. E um conselho que eu vos dou também é vejam muitas mãos, tipo, tirem print screens do spot, venham fazer as continhas, perceber que ajuste é que vocês têm que fazer ao vosso calling range
e a partir daí vão começar a aprender rapidamente o valor, a diferença que faz um bounty a meio de um torneio para fazer um call all-in, basicamente. Já agora passo. Sim. Não sei se podes fazer ou não, se é suposto, mas tipo, eu tinha visto uma mão de um Lex num torneio PKO e não sei se te importavas de analisar a mão aqui ou não, enviava-te o link. Podes, manda-me. Ok. Vê lá se consegues aceder. Mandaste para onde? Para a parte das aulas de grupo na equipa. Qual das equipas? Da principal? Na Exploit, sim. Principal. Deixa eu ver. Meteste aonde, desculpa? Na Silver. Na parte dos Silvers e aulas de grupo, onde tens o link? Yeah. Deixa-me ver. Não sei se... Espera, deixa-me tentar meter aqui um zoom. Ok, mas a mão começa a meia, é isso? Tipo, eu não sei muito bem o que aconteceu. Pois, pelos vistos, já ele não põe a mão desde o Quer dizer, eu não início, sei bem o que é que está a acontecer. Está lá tipo uma... Deixa-me fazer refresh nisto. Alguém está all-in, não é? Já aí há outro gajo que está na mão. Provavelmente o outro gajo está na mão sem estar all-in, deu cold call com 2 cartas, não é? Mas está lá Isso muito não- dinheiro no meio, repara, tipo... Isto... O pote principal é este, portanto, em princípio, este gajo abriu, este gajo fez all-in, nós clicámos, né? Temos de estar bué deep, temos de ter feito mais 10 bebês, ou 15, ele tem que E aí ter este feito call. continuou no pote. Yeah. E Tipo, depois jogaram até ao showdown. uma coisa importante nós sabermos neste tipo de situações é ele vai ser muito greedy atrás do... Repara, nós nem temos acesso a quantas fichas são, que é relativamente importante para sabermos a fase do torneio. Eu diria que isto deve ser uma fase relativamente inicial do torneio. Tendo em conta que toda a gente tem o bounty inicial, toda a gente está muito deep, parece-me... Estas 100 bebês certinhas parecem um bocado de stack inicial. Portanto, eu assumo que, pronto, este gajo tivesse uma stack bastante curta, como eu vos disse, é uma stack de gamblar muito, e, portanto, este gajo abriu, este gajo chovou, ele, obviamente, fez tribet, ou, neste caso, forbet, porque este gajo fez tribet ao lindo, e este gajo pagou, e o range dele é super wide. Eu assumo que a maior parte das situações que existe um bounty no meio, eu acho que nós temos que ser super agressivos ao flop, tentar negar o máximo de equity possível, principalmente contra ranges hiper whites. Tipo, isto não é um spot normal em que ele fez call a tribet, ou neste caso for beta. Tipo, é um spot em que ele vai... Todas as mãos... Não é todas as mãos, é... A malta gambla mesmo muito. Tipo, portanto, yeah. Eu não apostava tão grande, apesar de que eu percebo, mas basicamente o site pot é este aqui. Eu acho que podemos fazer mais pequeno. Tipo... Pois começa logo por aí, né? Ele faz um size com esta mão, bué da alta, né? Yeah. Acho que sim, eu acho que fazia mais pequeno, mas eu percebo, ele está simplesmente a negar equity e tal. Acho que agora tem tipo um cheque mais ou menos natural. Tipo, agora o gajo, basicamente, os floats dele vão ser. Reparem, ele tem muitos floats deste lado. O gajo tem tipo 10, 9 de espadas, valete 10 de espadas, dama valete de espadas, o mesmo para paus e ouros, sendo que as damas de ouros não podemos ter porque nós é que temos, desbloqueamos. Ou seja, no teu caso, se pensavas que estavas à frente, obviamente, no flop, continuas à frente no turn e estás tranquilo com o teu as-dama. Então. Sim, imagina, ele pode continuar a ter algumas traps, certo? Ele pode ter feito só call de ases e continuar a ter ases ou reis ou whatever, mas eu diria que sempre que ele tem alguma coisa, algum par que precise de muita proteção, tipo Chova, né? 9-8, 10-10, valetes e assim, eu acho que ele acaba a fazer all-in por proteção, a maior parte da malta. Inclusive, em game, eu já vi muita gente a fazer all-in de merdas tipo 6-6, 7-7 por proteção. Portanto, assim, eu assumo que o range dele, o range dele parece relativamente wide. É tipo, o gajo tem muitas overcards com backdoor flush. E os pares, eu acho que. Eu não sei quem é o gajo, tendo alguma informação também ajuda, mas a maior parte dos gajos, ele nem sequer o tem marcado, portanto, eu assumo. Ele é muito grinder, portanto, ele grinda muitas horas, ele deve ter toda a gente marcado. Portanto, assumindo que é um jogador recreativo, ainda por cima. Tipo. Yeah. Tipo, o gajo snapou, ele não me deu tempo para falar, mas. Eu acho ok fazer call, tipo, bricou tudo. No fundo, o que este gajo floatou, este gajo nunca tem um 6, não é? Tipo, as mãos, tipo, quer dizer, pode ter 6-7, mas depois será que faz all-in? Acho que não. É essa a pergunta, não é? Ele até pode chegar ao river e ter 6-7, mas nunca faz all-in. Tipo, ele agora está a repar ases e reis, tipo, está a repar uma quadra. Ele está a representar muito curto, tendo em conta que ele depois tem tudo que se pareça com 10-9 de ouros, ou melhor, ou tipo 10-9, valete 10, dama 10, dama valete, rei dama, coisa assim, todos os backdoor flush, ele vai ter essas mãos 100% das vezes mesmo.
Tipo, Portanto, o que me faz não é confusão, mas tipo, o que é de admirar no fundo aqui é que ele snapou. Tipo, ele não pensou, ele estava à espera que ele fizesse isto, no fundo. Ele queria mesmo só que ele se pioasse, não é? Com a Yeah. ele estava seguro que estava à frente. Lá Na está. cabeça dele. Sim, até porque é uma situação. Pronto, eu não vi bem a ação toda pré-flop, mas é uma situação em que este gajo deve estar super wide, tanto é que está. Foi a primeira coisa que eu disse quando vi o spot: não se esqueçam que este gajo tem metade da stack inicial com o bounty. O bounty vale muitas fichas, este gajo vai querer gamblar muito, tanto é que apareceu de rei set-off. E depois eu estava já a contar com os floats naturais. Tipo, nem estava a contar com os floats deste jogador recreativo, que decidiu flotar reset, tem um backdoor straight, whatever, e uma overcard. Mas, por exemplo, depois tu achas que a nossa mão é um bom bluff catcher, ali tipo checar quadra e checar o river Acho que outra sim. vez? Sim, Ok. eu acho que a nossa mão, tipo, a partir de agora começa a querer fazer cheques, não é? Porque já valibetámos contra as draws dele e agora quer que ele comece a ter que bluffar o dama valete de paus, tipo, não é? Ainda por Certo. cima, ele tem muitos floats dominados. Repara, ele vai continuar a ter tipo às 7 de espadas, às duque de espadas, às 9 de espadas, de paus, de ouros. Nós dominamos isso tudo. Tipo, tornamos um as e uma dama, é um cooler para o floats dele. Quando isto vem brick, temos um hero call decente, principalmente porque eu acho que a maior parte dos jogadores vai querer proteger os pares off flops. E sempre que ele tiver 9-8 ou melhor, ele faz all-in, quase sempre. A não ser que seja traps, as e reis que não precisa de proteção nenhuma. Faz Exato. sentido? Ok. Faz. E por isso eu acho que ele depois chega ao River e acha sempre que quem sai é bom. Tipo, às vezes não é, às vezes este gajo lembrou-se e fez só call de às 8 e agora fez all-in for value. Pronto, acontece, estás a ver? Mas acho que regra geral a malta, principalmente quando ele escolhe este size, sempre fazer refresh só porque o size é interessante. Tipo, ele escolhe um size bué grande ao flop ainda por cima. Pois a cena é que o size depois não dá a entender que ele pode continuar só com mãos mais fortes. Acho que não. Tipo, o size é grande, mas repara, continua a ser um terço de pote para o pote inteiro, percebes? Tipo, eu acho é que nós, como só estamos a jogar, não é só estamos a jogar, quer dizer, é close na verdade. Eu fazia mais pequeno, mas no fundo nós queremos jogar para o pote inteiro, principalmente quando este gajo está all-in com o bounty. Que vale bué fichas. Tipo, o bounty deve valer 50 blinds para aí. Ou pelo menos 25, o bounty. O size até é ok. Mas eu acho que ele vai continuar super wide na mesma. Eu acho é que contra este size ele faz sempre all-in 9-8 e quando tem 10-9 de espadas faz sempre call. E portanto o gajo chega ao River e tem 1 milhão de bluffs, tipo, basicamente. Ok. Se calhar a intenção do size do Lex também é essa, é excluir logo as mãos de valor e saber que o que continua são draws. Apesar de que eu acho que fizemos mais pequeno, a malta arranca na mesma aos pares, mas eu acho que assim arranca mais. Sim. Tipo, se houver uma hipótese de não arrancar, se fizermos mais pequeno, eu acho que assim arranca mais. Portanto, estamos mais safe que no River temos um hero call bom, acho eu. Mas o gajo é um bom call. Ok, obrigado. Tranquilo. É isto, malta. Se não tiverem dúvidas, vamos acabar. E é isto. Tirem muitos print screens. Tipo, só a repetição é que vai fazer de vocês melhores nestes spots dos PQOs. Ou seja, tipo, tem que repetir, fazer várias vezes contas. E aí, depois, a partir daí, é simples. Fazem muitas vezes as contas até que começam a ser automático, desde que saibam mais ou menos a média do bounty. E façam isso. Tipo, quando chegam a uma mesa, vejam a média do bounty e quanto é que valem fichas e a partir daí vai-vos ajudar bastante, em princípio. Bom, Conta-me. boa tarde, eu sou o Bruno, Boa tarde. estou na Elementária e queria só tirar uma dúvida. Tu há bocado estavas a dizer que se for a gente não deve pagar um bounty ou um all-in de curto porque pode não representar em fichas a bounty dele, certo? Ou seja, pode não ser lucrativo neste caso, Sim. correto? Na fase mais adiantada do torneio, estás a dizer? Sim. E o que eu quero perguntar é o seguinte: vamos imaginar que estamos na FT, não é? E eu estou à frente de um gajo em fichas. Vamos imaginar que ele está no cutoff e dá-me all-in de 5 BBs. Mas tem um bounty já muito, muito grande e que esse bounty me pode aproximar do prémio, vamos dizer, não é total, não é? Mas é muito próximo do prémio do primeiro Podes prémio. ganhar tudo. Acontece muitas vezes, não é? Tem gajos que estão com um bounty muito elevado e por vezes tiram um prémio maior, estando em terceiro ou quarto, do que o primeiro. Eu devo dar call, devo dar fold, o que é que eu devo fazer nessa situação?
Deixa-me partilhar aqui para tu perceber. Imagina, vamos supor, foi o que eu disse. No início dos torneios, os bounties valem 25% da stack inicial, ou seja, vamos supor que eram 10 mil fichas iniciais, cada bounty vale 2.500. Quanto mais tarde te aproximas, quanto mais para o fim do torneio estás, mais parte da stack inicial vale o bounty até 50%. Repara, numa mesa final, a jogar, vamos supor, estamos a 7, ele faz ao limbo do cutoff 5 blinds. O bounty dele já vai valer tipo, 45% da stack inicial, ou seja, em vez de valer 2.500, cada bounty dele já vale 4.500 fichas. Depois, multiplicas essas 4.500 fichas por... Imagina, vamos supor que o gajo eliminou o boy da gajo e tem, sei lá, 61 bounties. Acontece, tranquilo. Tipo, pronto, já sabes que o bounty dele vale 274 mil fichas. Estás numa mesa final e o bounty dele vale isto, ok? E depois, a partir daí, é só fazer as contas. É tipo... vamos supor que as 5 blinds é 1 milhão. É pá, tipo, tem alguma... Tipo, ainda é considerável, percebes? É tipo, é uma BB. Tens que fazer um ajuste relativo, percebes? E depois tens sempre que pôr em consideração aquilo que eu te disse, que é, ok, fazer este call vai-me afetar o resto da FT, ou seja, tipo, é fazer call a 5 quando eu tenho 7, percebes? Ou é fazer call a 5 quando eu tenho 50, percebes? E se eu tiver 20, por exemplo? Para já tens que ver quanto é que vale o bounty dele em fichas. Pronto, a partir do momento em que tu sabes que vale 275 mil, tens de ver quantas BBs isso são. O bounty dele vale. E depois tentas perceber se a tua mão qualifica para fazer call ou não. Se tens essa equity a mais. Ou seja, ele chove a 5 blinds, tu já tinhas que fazer call de, sei lá, tipo de rei 8 suta numa mesa final, dependendo das tags, whatever. Tipo, provavelmente se adicionares que ele tem uma blind morta em bounties, tipo, podes descer um bocadinho mais no range. Tipo, em vez de fazeres call de rei 8, hipoteticamente fazes call de rei 5, imagina. Mas acho que é tudo de situação para situação e tens que fazer várias vezes contas para começares a ter a certeza do spot. Se me desse um spot específico, eu dizia-te logo a resposta. Agora, há muitas variáveis, tipo, o que tu tens que ter a certeza é garantir que sabes quanto é que o bounty dele vale em fichas. Ok? E depois é fácil. Imagina que o bounty dele é tão grande que mesmo nessa fase vale 4 blinds o bounty dele. Tipo, tens que fazer call down e tu. Tipo, se ele está a chover 5 e o bounty dele vale 4, tipo, não podes foldar nunca, estás a perceber? Agora, ele está a fazer all-in de 5. Vamos supor que tens a pior mão possível. Tens 7 do cofre na Big Blind. Ele faz all-in de 5. A tua mão é boa fold. O bounty dele é grande, mas só vale uma ant. Ou vale uma small blind. Se calhar tens que fazer fold na mesma de 7 do cofre, percebes? Era isso que eu queria, era aí que eu queria chegar. Era aí. Se tiveres 7 do cofre e o bounty dele, mesmo que seja muito grande, e tu não tiveres mesmo equity suficiente para fazer call, e este call te afetar um bocado, tens 20 blinds. Toda a gente tem 20, ele chova 5. Tipo, mesmo que o bounty dele seja muito grande, mas o bounty dele só valer uma small blind, tipo, tu não podes fazer call de 7 do cofre na mesma. É isso. Certo, Yeah. ok, obrigado. É exatamente isso, já. Tranquilíssimo. Deixa-me... Eu achei que ia usar mais a calculadora, mas não foi preciso. Acho que está tudo, malta. Acho que a malta já fez as perguntas, ninguém vai fazer mais perguntas. Muita sorte nas mesas. Amanhã é domingo, portanto é um dia grande sempre para os grinders. E eu ainda vou descansar um bocadinho, que eu cheguei agora, aterrei há meia hora antes de começar a aula. Cheguei a Lisboa, que estive a jogar o EPT de Praga, depois acabei por ir à Suíça uns dias. E pronto, cheguei agora, estou tipo ainda meio com sono do voo, mas vou descansar um bocadinho para amanhã ir trabalhar, porque amanhã é um dia importante. Está bem, maltinha, grande abraço e obrigado por estarem aí. Alguma coisa, quem não for da Exploit e quiser perguntar alguma coisa sobre a Exploit, falem nas redes sociais ou mesmo no nosso Discord público. E é isso, malta. Olha, okay. Acabei de perceber que o fã do 4 a fã do passo é o 4. Como é que é 4? Ele já nem está aí, já cagou. Está bem, maltinha. Portem-se bem. Grande abraço, malta. Portem-se bem. Tchau, tchau.